E é isso que eu tenho para dizer para vocês. O Pogba deu ok. Para se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali. Clique em inscrever-se. Vamos nessa. Bora falar do Timão, notícia boa. São muitas informações. O que está acontecendo, gente? O Memphis Depay virou o executivo do Timão. Vazou ou não vazou, né? Ele postou uma conversa com os seus amigos, né? Ele postou dessa maneira, numa chamada de vídeo com Paul Pogba, ao lado do Pedro Silveira, o diretor financeiro do Corinthians. E aí tudo modifica, né? Tudo muda. Não é apenas um interesse do Pogba lá numa conversa com luva de pedreiro dizendo eu jogaria de graça no Corinthians, o Memphis, não sei o quê. Não é apenas isso. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. O Pogba deu ok. Só que assim, esqueçam essa história de jogar de graça, tá? Ele precisa receber um valor considerável. Considerável. O jogador que tem mercado, o staff do Pogba ainda bate na tecla de que ele teria mercado na Europa, que ele teria que ficar por lá. Então talvez o momento de você pegar o Pogba, de você captar o Pogba, seja justamente no momento de vulnerabilidade, quando ele está suspenso por doping, em que não tem contrato nenhum, em que ele vai demandar um tempo para voltar, porque assim, nós estamos numa outra condição em relação ao futebol europeu. A gente tem consciência disso. Então, para você pegar um jogador desse quilate, poxa, muitas vezes a gente reclama, né? O cara veio em fim de carreira, o Suárez veio jogar no Grêmio sem joelho. Cara, se ele tivesse com os dois joelhos bons, ele ainda estava no Barcelona, ou hoje já estaria no Real Madrid ou qualquer outro clube. Porque assim, o cara para vir para cá, eles já estão mais numa outra condição, ele já, entendeu? O próprio Memphis. O Memphis já estava, depois de algumas passagens, não digo fracassadas, né, mas com uma expectativa um pouco maior que não acabou acontecendo em alguns clubes da Europa, ele meio que deu uma... E aí ele vem pro Corinthians e dá uma... Reaparece, inclusive, no radar do técnico da seleção holandesa. Então, assim, quando os caras vêm para o Brasil, eles não estão na crista da onda, eles não estão lá no topo, porque senão eles têm mercado lá. E o staff do Pogba ainda quer encaixá-lo na Europa. E ele, evidentemente, vai ter mercado na Arábia Saudita, em qualquer lugar aí que queira pagar as cifras estratosféricas, né, que esse jogador recebe. Então, o Corinthians agora, o que faz? Alinha com patrocinadores possíveis para bancar o salário do Pogba. Me parece que o interesse é claro, tanto do Corinthians quanto do jogador. Tem essa questão dele não poder jogar até março, que eu acho que é um complicador, mas isso, como eu disse, você pegar o jogador agora, talvez seja até uma estratégia, porque se esperar março, quando ele estiver livre, aí as propostas vão encher. Já pensou ele com o contrato já assinado? Aí não adianta, aí ele já vai ser jogador do Corinthians. Então pegar ele agora nesse momento em que ele está sensibilizado com esse apoio, com a torcida invadindo o Instagram, com o Memphis falando bem do clube e com parceiros querendo contratá-lo, eu acho que é o momento de você captar um jogador desse nível, desse quilate. Quem sabe? As conversas estão acontecendo, não há proposta ainda, não há uma negociação. É que negociação é quando já vai para a questão do contrato, né? Então, assim, não dá para dizer que há uma negociação, que há uma conversa. O Corinthians tem tempo, né? Tem alguns meses aí para quando ele ficar livre no mercado, de repente, fichar aí um negócio, um contrato. E até lá, né, vira o ano, as empresas mudam o orçamento, né? Do tipo, o que nós temos para gastar nessa temporada, qual a perspectiva, o que faturamos aqui, a todo aquele balancete, né, no final da temporada para começar o outro. Então, daqui a pouco, alguns dias aí podem ser determinantes para que o Corinthians consiga formalizar uma proposta ao Paul Pogba. O que eu digo para vocês é que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. A menos que amanhã depois a gente receba a informação de que não tem nada, foi só um flerte, ele vai jogar na Europa e o Corinthians não evoluiu, resolveu apostar em outros nomes, mas por enquanto, e o fato do Memphis ter postado essa foto foi para dizer que, cara, as coisas estão mais próximas do que vocês imaginem, tá? Bom, vamos falar de outras situações, como por exemplo o Andréas Pereira. Cara, o Andréas Pereira, ele foi contatado pelo Palmeiras. Palmeiras quer contratar o Andréas junto ao Fulham. Ele tem 28 anos. Todo mundo conhece o Andréas Pereira, jogador de seleção brasileira. Eu acho um baita jogador, de verdade. Acho um ótimo jogador. Acho um jogador, assim, que arruma meio campo. Joga em qualquer posição do meio campo. Mas muita gente carimbou ele, né, por aquele lance bizonho, né, realmente lamentável na final da Libertadores, que não pode definir a carreira do cara. Até porque um cara de Manchester United, de Premier League, de seleção brasileira,
não pode ser definido por aquele lance, na minha opinião. Até pela regularidade que ele demonstra em toda a sua carreira, né? Mesmo no Flamengo. O Flamengo jogou muito bem. O torcedor do Flamengo ainda reconhece o Andrés, apesar daquele erro, como um jogador interessante, um jogador importante. Ele deu a sinalização, ele deu o aval para negociar porque ele jogaria no Palmeiras. Ele voltaria ao Brasil e jogaria no Palmeiras, só que tem que negociar com o Fulham. E o valor não é baixo. O Fulham pagou 10 milhões de libras para tirá-lo do United. E estariam cobrando 18 a 20 milhões de euros por essa contratação. Como o perfil de contratação do Corinthians é receber o jogador livre de custos para pagar apenas o salário, não me parece que encaixe. Agora, a informação é que o Corinthians poderia oferecer jogadores na troca. E aí me espanta muito que o nome sugerido tenha sido de Breno Bidon. Que eu acho que o Breno Bidon vale mais do que isso, tá? Hoje, é óbvio que o Andrés é um jogador mais pronto do que o Bidon. Mas eu não rifaria o Bidon, pela idade que o Bidon tem, 19 anos, para obter o Andrés Pereira. Eu não faria esse negócio jamais. É que o Corinthians não vai ter dinheiro para investir. Ou ele pega livre, ou ele dá um jogador taco a taco, como ele fez com o Zenit, por exemplo. O Corinthians adquire 50% do Yuri Alberto, dando vários jogadores, vocês vão lembrar, né? Mantuan, o goleiro Ivan, o Pedro, um monte de jogador para poder, enfim, pegar 50% do Yuri sem gastar R$1. Esse seria o modelo de negócio. Mas, ao que tudo indica, o Fulham não aceita. O Fulham quer dinheiro. E aí complica. O Fabinho Soldado é um trunfo, né? É um cara que conhece o Andrés desde o Flamengo. E aí pode fazer esse contato aí mais próximo com o jogador, daqui a pouco um empréstimo. Mas enfim, o fato é que o Corinthians deu uma sondadinha, do tipo, e aí, Fulham? E se a gente mandar um jogador? Quanto custa? Quem sabe? Tudo mais. O Fabinho deu aquela tenteada, mas ao que tudo indica ele vai mesmo para o Palmeiras, se é que ele vai, né? Eu digo, o Palmeiras está mais próximo do que o Corinthians, mas o Corinthians deu uma tenteada aí. Pra gente fechar, cara... Corinthians só aceita contratar o Arana por empréstimo. O Corinthians não tem nenhum retorno do Atlético Mineiro em relação, né, à consulta. Porque às vezes, e outra, essa informação não é minha, tá? Porque senão daqui a pouco vão falar, o Samir tá colocando o Arana no Corinthians. Bom, menos. Essa informação é da ESPN. Claro que eu complementei a informação depois que o Corinthians foi lá e consultou o Atlético Mineiro. Eu falei, consultou para quê? Tem dinheiro? Eu fui lá e perguntei. E aí o Corinthians quer por empréstimo. Com o Arana, eu tô tentando uma informação com uma fonte minha ligada ao Arana, ainda não consegui. Mas eu vou tomar muito cuidado também, né? Porque se eu falar assim, a Arana quer jogar no Corinthians, porque esses caras falam em off, aí depois em on, para não ficar mal com a torcida do Atlético Mineiro, aí vai lá, solta a notinha. Nossa, que mentira. Então, do Arana, eu vou tomar muito cuidado para falar a vontade dele, entendeu? Mas eu não vejo, assim, vontade dele em vestir a camisa do Corinthians. O Arana já faz alguns anos que ele tem feito uma baita média com a torcida do Galo, tá? Uma baita média com a torcida do Galo. Eu, Samir Carvalho, não traria o Arana. Não traria o Arana. Beleza? De jeito nenhum. Ficaria com o Biduzeira, ia priorizar outras, né, outras posições e depois, quem sabe, contratar um lateral. Mas o Arana é caríssimo, entendeu? O Corinthians busca já um centroavante no mercado para substituir o Yuri Alberto. Mas, Samir, o Yuri Alberto vai sair? Calma, varão. O Corinthians recebeu uma informação do André Cury que não chegou proposta pelo Yuri. Não chegou proposta. E eu não tenho aquela informação que chegou uma proposta de 30 milhões de euros e o Corinthians recusou. A informação que eu tenho é que não chegou nenhuma. O que chegou para o André Cury e para o Yuri foram sondagens. Pode ser que dê para encaixar ali, teve interesse aqui, é o artilheiro do Brasil, só isso aí, mas não chegou proposta. Então, no Corinthians, tá todo mundo confiante que ele vai ficar, porque não tem proposta. O André Cury já falou isso pro Corinthians, eu fui um dos primeiros a falar isso para vocês. E tô repetindo, eu não tenho essa informação que ele recusou 30 milhões de euros por ele.
E aí o Corinthians acredita que no meio do ano ele vai ser vendido. Por quê? Todo mundo sabe que acompanha o futebol que a janela forte da Europa é no meio do ano. Então o Corinthians já quer trabalhar o substituto do Yuri, para não ficar a ver navios no meio de uma temporada difícil. Aí o cara já pode ir se adaptando agora, disputando posição e assumir no meio do ano. E também tem um temor, um temorzinho, né, da diretoria corintiana, que pode chegar no fim da janela agora aqui de janeiro e chegar uma proposta, aí lascou. Aí você vai ter que sair no desespero para buscar um centroavante no início de temporada difícil, com o Corinthians tendo 4 jogos de pré-Libertadores. Espero que seja 4, né? Porque se for 4, quer dizer que a gente passou da segunda fase. Então o Corinthians busca no mercado. O Richarlison foi um nome realmente sondado pelo Corinthians. Tá? O Richarlison, que, né, atacante que foi titular, né, da seleção brasileira, né, na última Copa do Mundo. Ele tem 27 anos, é jovem o Richarlison ainda, 1,84 m, é um cara forte. Só que ele tem contrato com o Tottenham até meio de 2027, é um contrato longo, até junho de 2027. E ele quer permanecer na Europa, tá? Então fica mais difícil. O Palmeiras também já deu uma sondada, o Fluminense também, o Flamengo, enfim. O assunto do dia foi essa história com o Pogba, né? Essa conversa barra reunião com o Pogba, o Memphis e o diretor financeiro do Corinthians. O fato é que o Corinthians, a gente sabe, tá tentando o jogador, é um baita jogador. Quero saber de vocês, larga nos comentários se vocês acham uma boa pro Corinthians. A gente sabe o tempo todo que ele tá parado, acho que isso já foi mais do que discutido, mas ninguém discute, de certa forma, ninguém vai discutir a qualidade do Pogba, né? Um baita de um jogador. Corinthians aí também com essa história do Andréas Pereira e uma possível troca com o Bidon, não sei se seria interessante, porque é um jogador novo de mercado que tem um valor interessante, então o Corinthians poderia realmente conseguir valores altos por esse rapaz. Então acho que vale a pena manter ele no Corinthians, vale a pena dar mais rodagem para ele. Acho que o Corinthians tem tudo para ter um ano interessante. Eu acho que ele pode fazer parte aí dessa reformulação do Corinthians aí, de um Corinthians campeão em 2025. Então o Bidon pode estar fazendo parte disso tudo e vai acabar valorizando o jogador. A gente sabe que não tem como um jogador ganhando o título, ele vai ser valorizado. Então eu acho que o Corinthians poderia tentar contar com essa situação do Bidon. Vocês viram aí também o Arana, que tem sido assunto também no Corinthians, né, no mercado da bola. É outro jogador também que já teve no Corinthians, né, que teve a sua história do Corinthians, foi campeão em 2015, aquele baita 2017, aquele baita título que o Corinthians conseguiu conquistar. Porém, aquilo, né, o tempo passa, o Arana já está um bom tempo no Atlético, criou uma certa identificação com o Atlético. A gente tem que lembrar também que já não é mais o mesmo Arana, apesar de ser um baita lateral selecionável, né? Mas a gente tem também que ver aí que o Atlético não vai, de certa forma, liberar o Arana facilmente. É um dos melhores, se não o melhor jogador que eles têm no elenco. Agora que eles estão também aí em negociação com o rival e vão perder aí provavelmente o atacante. Eu não sei se já perdeu, estava vendo essas informações ontem, hoje também eu estava vendo, falando um pouco disso daí do Paulinho indo para o rival. Então eu não acredito que eles vão perder 2 grandes jogadores assim numa tacada só. Se bem que eles não têm Libertadores para disputar e não estão numa situação muito fácil também, a gente sabe, na parte financeira, estão tentando se recuperar lá também. Beleza, galera? Essas informações aí, todas que tem do Corinthians do mercado da bola. Já já eu estou trazendo mais informação. Tem outras informações que surgiram durante o dia, né? A troca do Pedro Raul que chegou no Corinthians por um alto valor, mas não conseguiu se firmar até hoje. A gente vai trazer essa discussão também no vídeo de mais tarde. E depois também tem vídeo do Jornal trazendo aí as notícias de forma geral do Corinthians, aí só lá para a noite mesmo. Eu falando aqui, né? Já estou fazendo vídeo aqui, são 2 da manhã. O próximo deve sair lá para as 8, 9 da manhã. Depois, à tarde para a noite, aí tem aí as notícias aí do que rolou no domingo do Corinthians. Beleza, galera? Para não perder, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, já já eu tô voltando. Valeu, um abração e vai Corinthians!